Hoje de manhã estava levando minha filha para a escola, a gente deixa ela na escola e depois eu vou para o meu consultório. E ela estava me falando alguma coisa da escola, coisa e tal, e uma hora ela falou uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou assim: papai, só tem 15 minutos de intervalo, de recreio. E nisso aí não dá tempo de comprar o lanche e comer. Quando eu estou comendo já acabou o recreio. E ela falando isso, imediatamente eu lembrei de Vygotsky, né? Porque eu já fiz uma discussão no passado a respeito disso, sobre a duração do recreio, e eu lembro que naquela época eu fui até bastante criticado pela forma como eu pensei nisso. Mas eu tenho convicção disso que eu vou falar. Eu acho que as escolas precisavam ter mais recreio. Mais recreio mesmo. E eu não estou falando só para recreio de neném pequeno, não. Eu estou falando recreio para todo mundo. Precisava ter mais tempo em que essas crianças ficassem fora da sala de aula, para que elas pudessem interagir entre si, para que elas pudessem interagir com o ambiente fora da sala de aula. Isso também é escola. Escola não é só o que acontece dentro da sala de aula. Ouçam esse pedacinho aqui. Vygotsky explicita que a criança internaliza as interações com o ambiente e assim ocorre o seu desenvolvimento, que acontece de fora para dentro. Para o autor, para Vygotsky, a criança necessita de atividades específicas que proporcionem o aprendizado, pois o seu desenvolvimento é dependente desta aprendizagem por intermédio das experiências e interações a que foi submetida. Isso aqui, gente, é uma forma bonita, uma forma rebuscada de dizer que a criança, ela aprende mediante a sua interação com o ambiente. Então, quando a gente pensa em escola, é muito minimalista a gente pensar numa escola em que o sujeito vai lá para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender a interpretar texto, para aprender as operações matemáticas. Sabe por quê? Claro que tem que aprender isso, óbvio que tem que aprender isso. Só que a gente está perdendo tempo demais ensinando para essas crianças sobre as minúcias da Revolução Francesa, sobre as minúcias da Revolução Industrial, sobre as minúcias da vida de Montesquieu, enquanto, não estou dizendo que não é importante, eu só estou dizendo que nós estamos investindo um tempo enorme estudando a Revolução Francesa de 1789, só que habilidades sociais que são absolutamente fundamentais para a vida. Aliás, é o que existe de mais importante, é o comportamento, a forma como você interage com o outro, você ser capaz de perceber o limite do outro, você ser capaz de fazer uma boa leitura do comportamento do outro. Isso não está dentro da sala de aula, isso está no recreio. Claro que eu estou usando uma figura de linguagem, né, pessoal? Mas hoje em dia, uma criança sai da escola sabendo quais são todos os afluentes do rio Solimões, mas ela tem dificuldade de ter controle inibitório, por exemplo, para seguir um comando que a mãe dê dentro de casa. Alguma coisa tem que estar errada. Alguma coisa tem que estar errada. Se um sujeito é capaz de dizer todos os afluentes do rio Solimões, mas ele tem dificuldade para executar coisas de dentro de casa, a mãe fala assim: olha, nós temos essas 3 tarefas que têm que ser feitas todas as manhãs, viu? Você tem que arrumar a tua cama, você tem que tirar o cocô do gato e você tem que colocar o lixo para fora. Persistentemente, a criança esquece alguma coisa. Persistentemente, a criança se nega a fazer alguma coisa. Alguém vai dizer assim: tá, mas só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lê do engano. Lê do engano. Quando a gente fala sobre funções executivas, sobre controle do comportamento humano, de novo, muito disso está no recreio. Comecem a pensar um pouco sobre isso. Quando você tem um bando de crianças ali no recreio, pega ali 4, 5 menininhas que elas estão fantasiando, que elas são as princesas, ou estão fantasiando ali uma família que tem o papai, a mamãe e o filhinho. Cara, a quantidade de aprendizado nisso é gigantesca. É gigantesca. Isso é formação de funções executivas. Reflitam sobre isso. A gente está cada vez mais diminuindo a quantidade de recreio e estamos aumentando cada vez mais o período que as crianças ficam socadas dentro de sala de aula. De novo, só para não virem me crucificar, não estou dizendo que essa atividade acadêmica não é relevante, muito relevante, mas tem que ter um contraponto. Tem que ter um contraponto. Nós deveríamos qualificar o recreio. O recreio não deveria ser um bando de criança solta fervendo para tudo quanto é lado. A gente deveria qualificar o recreio. A gente ganharia muito mais se a gente fizesse isso.